Oi, pessoal. Casada aqui, eu. Oi, tô atrasada. Peraí, deixa eu te chamar. Oi. Oi, que linda! Ai, menina! Eu acho que somos só nós duas hoje. Ó, tá assim, eu acho que nós vamos fazer live só pra nós. Será? Tá ótimo. Eu Bom que a demorei gente fica pra. batendo papo aqui à vontade. Só pra nós. Ei, tá boa? Peraí, deixa Tudo eu colocar bem, o Dri? tema aqui, peraí. Tá aqui com a médica. Peraí. Aqui com Elaine. Antes eu punha música, aí eles começaram a derrubar a minha live, sabia? Como assim? Porque tem um cara fera aí que eles não derrubam, não, sabe? Falaram que é direitos autorais. Aí na hora que eu vou salvar ela, eles falam que não pode não cair no negócio de direito autoral. Eu errei. É... Jane, minha amiga. Ei, Jane. Ai, deixa eu ver se fixou. Uai. Janinha me Ai, acompanha aí na a Flor medicina do entrou aí. trabalho. Hã? A Jane me acompanha aí na medicina do trabalho. Já Ela tá trabalhamos vendo? juntas. É. Aí fixou. Pronto, pronto. Ei, pessoal. Ó, o Júnior. O Júnior, ele conheci ele ontem numa live que eu fiz ontem. Ele era apaixonado com a menina de ontem. Eu acho que vai apaixonar com você hoje, hein? Ô, Júnior, ele apaixona com as convidadas, sabe? Ô, Júnior, você não... a Elaine aqui, hein? Ele declara assim, para as convidadas. Ele estava declarando a de ontem. Esse Júnior aí. Oi, pessoal. Tudo bem, gente? Então, a gente está aqui numa mais uma live com os profissionais. Hoje eu tô com a top aqui, Elaine. Top. É dourada aqui, mas é top mesmo. Para com isso, minha filha. Então, a gente vira top, Elaine. Então, aqui a gente vira super top. Aqui, a gente não vê, não, minha filha, mas a gente chega em cada canto. Eu recebo cada WhatsApp aqui, quando a gente vê, a gente tá nos cantos aí que a gente nem acredita que a gente vai. A gente não sabe quem está assistindo a gente, né? Do lado de lá, assim, a gente não sabe onde que chega. E quando a gente vê, a pessoa tá falando, oi, eu tô aqui, tô precisando de ajuda. E quando você vê, é muito legal. É Que onde que a gente bom. chega. Né? É muito legal, porque a gente ajuda os outros. Você fala assim, nossa, você não sabe a extensão que a gente tem. Né? A gente está aqui dando oi para algumas pessoas que a gente conhece. Quando você vê, a gente toma uma extensão assim, tamanha. Então, para quem não me conhece, aí, as amigas da Elaine, quem está chegando, esse é um projeto que eu estou fazendo para ajudar as pessoas nas primeiras escolhas profissionais e para quem faz transição de carreira. É a quarta temporada do Carreira Flix, que é onde a gente faz, onde a pessoa tem contato com os profissionais que já estão no mercado de trabalho aí. Isso, gente, aperta bastante coraçãozinho aí, ó. Pode apertar bastante coração. Isso aí, for, aperta bastante com força aí. E aí, a gente chama os profissionais, é a hora que a pessoa que está na dúvida, né, de qual profissional escolher, que ela vai conhecer a realidade do mercado profissional. Então, o que eu estou fazendo aqui é convidar esses profissionais para estarem aqui, de várias áreas, e principalmente para quem não tem oportunidade de conversar com esses profissionais, não tem acesso ao profissional, porque muitas pessoas não têm acesso, né? Não tem um network, não conhece muita gente, e também não tem nem como pagar, né, um profissional para estar aqui, a gente está aqui disponibilizando. E depois também fica o contato da Elaine aí, se a pessoa quiser conversar com a pessoa, né, para tirar mais dúvida. E hoje eu trouxe uma amiga, eu faço questão, isso eu sempre falo assim, de trazer pessoas que eu já tenho contato, que eu conheço a carreira, que eu conheço a história, até para a gente ter um papo super leve aqui, gostoso, né, sobre a história de vida da pessoa, não ser nada formal, quem já me conhece de formalidade, eu tô longe. E aí, para ser com essa coisa gostosa aqui. E aí, hoje a gente vai trazer a história da Elaine, que também é muito bacana, gente, porque ela começou num curso, e eu lembro dela passando no curso de medicina, ficou um ano sem encontrar com a gente, né, Elaine? Eu Verdade. lembro direitinho do dia que ela fez a prova, que a gente encontrou no bar, não foi? Depois, Foi. você fez a prova, que a gente ficou sem encontrar, que a Elaine gente, é o que eu falo, principalmente de medicina, é dedicação total para poder passar. Quando eu vejo os meninos falando que, eu vou passar em medicina, eu falo, vai, desse jeito você vai passar, não, filhinho. Ou você rala de estudar e abandona, né? Você abre mão das coisas, você não cai do céu, não, né? Então, você quer passar numa federal da vida, uma faculdade boa, você tem que ralar. Quando eu vejo a tranquilidade dos meninos aqui achando que vai ser milagre, não é assim, né, Elaine? Não Então, é Elaine, mesmo?
estudou muito e ela veio de um curso que ela já tinha formado, a carreira dela é muito legal. Então, eu convidei ela a estar aqui, vai falar um pouquinho da história dela, como é que ela entrou num curso e depois foi para outro curso, né? Ela é amiga também da Bruna, que já teve aqui, que é Fone TO, da Débora também, que teve aqui. Quem mais que já veio aqui das nossas turmas? Da A Bia, que é Bia. farmacêutica, e Isso. o Emerson, que vai vir aqui domingo. Vai vir aqui, domingo não, Sexta-feira. sexta-feira, falar de direito público. Então, a gente está trazendo a turma toda aí, quase. Que bom. Obrigada, Elaine, por ter aceito. Então, a palavra é toda sua. Obrigada, Adri, pelo convite. Fiquei muito feliz, né, com essa poder participar aqui desse seu projeto e realmente é muito importante isso. Porque eu lembro quando eu fiz vestibular a primeira vez, eu não sabia o que que eu queria, né? Qual que seria o meu caminho, o que que eu ia fazer como profissão. E aí veio a fonoaudiologia, né? Foi meio de paraquedas do impulso da adolescência, né? De vontade e ansiedade de entrar numa faculdade. E aí fiz, né, o curso de fono, foi muito importante na minha vida, na minha formação. Do curso eu tirei vários amigos, né, que é a turma nossa. A gente se conhece por causa do curso de Por causa fono. do curso, né, Elaine? E hoje eu ainda trago muitos amigos dessa época, tive pacientes maravilhosos. Tô vendo a Regininha aqui no, curtindo e mandando coraçãozinho. Nessa época, ela, a família dela, o pai, a mãe teve uma importância muito grande na minha vida. A Regina? É, Regina Ferraz? isso. Ó, a Regina é do meu grupo do Elo. Então, eles Ó, tiveram. Regina, pra você ver que coincidência. A gente ia fazer lá coisa hoje, a gente nem conseguiu. Que legal. Então, o pai dela, a mãe dela, que eu morro de saudade, tipo, foram muito importantes nessa época, né? Foi onde eu pude praticar os primeiros passos dentro da fonoaudiologia também. Então, assim, então Mas foi como que você muito escolheu a legal. fono, Elaine? Você escolheu assim, você falou assim, no auge da adolescência. Por que foi a fono, assim? Porque Foi tinha uma tanta coisa para escolha, escolher, você foi um escolheu fono. impulso. Não Ah, sei, não diria que foi uma escolha, foi um impulso, né? Eu estava fazendo um cursinho para vestibular e precisava, queria fazer um pré-vestibular, um vestibular para poder treinar antes da faculdade de medicina, né? Antes de fazer o vestibular da UFMG. E então você aí sempre sabia que você queria fazer medicina? eu tinha esse desejo, né? Ah, tá. Tinha esse Entendi. desejo, tinha. Meu avô era médico, eu tinha uma prima que já estava fazendo medicina, então tinha essa vontade, esse desejo de fazer. Mas a impulsividade da adolescência, assim, né? Porque eu acabei o segundo grau com 17 anos, então falo que adolescente ainda é muito novo para poder escolher Eu acho, o que sempre, a eu gente vai já ser achei. para o resto da vida, né? Então, uma amiga do cursinho virou e falou assim: ah, tá tendo um vestibular aí que vai ser antes da federal, é da área de saúde. Vamos tentar para praticar, só para a gente ver como que a gente tá para a época da Aham. federal e tal. Aí eu falei assim: ai, vamos. E fiz a inscrição, assim, meio que sem pensar, sem conhecer o curso, sem entender direito, mas para treinar mesmo como Aham. para o vestibular da UFMG. Enfim, aí eu passei, essa minha amiga passou também, mas ela desistiu em seguida. E quando eu passei, não tinha entrado na Federal para Medicina, eu resolvi estudar e saber o que era realmente a fonoaudiologia. E gostei muito do que vi, do que li, porque está relacionado à área de saúde, está relacionado Uhum. com o cuidado com as pessoas, está relacionado a uma prática clínica, que era o que eu queria. E comecei o curso. E aí no curso eu fui encantando pelo curso e pelas pessoas, né? Fazendo amizade e foi assim a grande escola assim que eu tenho hoje dos meus amigos que são, né? Nós vamos fazer mais de 20 anos de amizade, não pode contar isso, mas então foi Uai, muito gostoso essa fase assim. Mas aí formei, comecei a trabalhar na área, mas senti ainda que eu precisava, estava faltando alguma coisa, né? Não era totalmente o que eu queria, que me preenchia, assim. E essa coisa da medicina ficou me martelando um tempo. E depois de 2 anos de formada em fono,
Você Eu atuou, né, conversei, Elaine? Você chegou a atuar na fono, atuei atuou? 2 anos. Uhum. Cheguei a conversar com meu pai e pedi a ele mesmo assim, olha, quero tentar de novo, eu acho que eu dou conta. Você me apoia, você me banca, né? Aham. Meus pais vocês conhecem muito bem, são uns É, fofos e poucos então, mesmo. mais que depressa, eles falam assim, não, minha filha, pode, a gente apoia, tá aqui E para. sabiam que você ia dedicar, né, Elaine? Porque você se dedicou mesmo. Mas quando a gente está um pouco mais velho, tem uma maturidade, tem uma experiência, sabe realmente o que você O que quer, quer. né? Então a gente dedica mais. E realmente, assim, dediquei, vocês lembram lá, Nossa. foram o primeiro ano mais ou menos, mas o segundo ano, que foi quando realmente eu passei no vestibular, foi dedicação exclusiva, assim, né? De abrir mão de ver os amigos, de viajar. Eu lembro que eu não passei o Natal com a minha família, tudo para poder dedicar o que eu queria. E então E isso para conseguiu. mim Não, isso foi... e conseguia. Nem conseguia, não. A gente falava, vai conseguir, vai conseguir. E a época que a gente saía, nessa época eu ainda saí muito com vocês, né? A gente saía muito. E sai, gente, tem que abrir mão, não tem jeito, né? Tem que Porque abrir o que a mão, gente quer tem que abrir mão, gente. Não adianta, dá para ter tudo, né? Você queria, quis tanto que tá aí, né? Tá aqui falando sobre isso hoje, né? Tá aqui contando que você tá no que você quis. A gente achou até que você ia para a área de otorrino, lembra? E como você, lembro. queria ir. Então, eu até fiz segui minha carreira acadêmica dentro da medicina bem voltada para a parte de otorrino, justamente Aham. tentando conciliar as duas coisas. Mas A Pri, ei, Pri. tive um presente, assim, depois de formada, um professor querido também que mora em frente lá à casa dos meus pais, no momento de lazer nosso lá, ele falou da medicina do trabalho com tanto amor, assim, que eu falei bem assim, gente, eu acho que isso tem a ver comigo, sim, né? Na época eu estava trabalhando no PSF, né? No Programa de Saúde da Família. Gostava muito, né? Porque você tem uma proximidade com a comunidade, né? Você é clínico daquela comunidade, as pessoas te veem como referência daquela comunidade, e eu gosto muito disso, né? Vocês que me conhecem sabem que eu gosto de conversar bastante, gosto de falar. Minhas consultas podem demorar o dia inteiro, que não tem problema, né? Então, eu gosto dessa parte clínica, eu gosto de conhecer o paciente de verdade, assim como um todo. E aprendi muito isso com a fono, né? A gente tem, durante todos os anos de faculdade, a gente tem a parte de psicologia, então ajuda muito nesse conhecimento aí com o paciente. E ele virou para mim e falou assim: então tá fácil. Se você gosta disso, você vai ser tipo uma médica de saúde da família, só que do trabalhador, né? Só que daquela população fechada que está dentro de uma indústria, que são os trabalhadores. E que Nela precisam você demais. precisam de mais, nela você vai encontrar assim um suporte incrível, né? Porque dentro de uma corporação você tem o plano de saúde que ajuda, tem a parte de RH, a parte de assistência social, você tem uma corporação ali trabalhando o tempo todo, né, para fazer com que a gente crie um ambiente saudável, de bem-estar para aquele trabalhador, né? Uhum. Porque você trazendo saúde, você traz produtividade, né? A gente só Uhum. consegue ter produtividade se a gente tiver saúde, tiver bem, tiver feliz no que está fazendo. Então, foi isso, assim. Aí encarei a pós-graduação, né, na área. E hoje eu consigo ver isso, assim. Tudo que meu professor falou naquele dia lá, eu acho que eu tenho hoje. Estou realizando nisso hoje e fico feliz porque eu acho que eu consigo ter isso, né? De ser essa médica clínica com muito cuidado com o paciente e ter esse suporte do local que eu trabalho. Então, foi uma realização mesmo. A medicina do trabalho me surpreendeu porque não é uma especialidade que a gente tem muito acesso durante a formação acadêmica, né? Não é muito falada, né? Não é Não é uma muito coisa nem falada, estimulada. nem estimulada. Você tem, assim, Uhum. 6 meses de aula e pronto, bem superficial. E não tenho conhecimento, né? Depois que eu fui ter o conhecimento do tanto que ela é abrangente, do tanto que ela incorpora várias áreas, do tanto que precisa dedicação, né?
Existe até uma piadinha, ah, você vai fazer medicina do trabalho porque você não gosta de dar plantão, você não quer trabalhar. Ai, mentira! Nossa Senhora! E é uma piada mesmo, Aham, porque aham. a gente trabalha muito, a gente dedica muito e assim, é o clínico, né? Um clínico que tem conhecimento de tudo, né? Não Tem que tá, ter a conhecimento de gente não tudo. tem que ter conhecimento só das patologias relacionadas ao trabalho ou àquela atividade profissional. De jeito nenhum, porque na verdade, inclusive as emocionais, você tem que ter todas. Porque você sabe o Todas. tanto que interfere na vida do trabalhador, né? Assim, É, eu trabalhei com empresa há muitos anos, o tanto que interfere ali no ambiente de trabalho, né? Você vira um psicólogo mesmo, porque muitas vezes ele não quer ir no RH, ele quer ir no médico do trabalho. Ele sente muito mais exatamente. confiança em ir lá conversar com a Elaine, e você sabe que a doença dele é muito mais psicossomática do que a doença do trabalho. Ele quer desabafar com a Sim, Elaine, ele não quer desabafar com o RH, né? Nem com a psicóloga, ele quer conversar com a Elaine, né? exatamente. Você vira referência, né? Uhum, Você vira a referência dele, ele entra no seu consultório porque ele confia, porque ele quer falar dos exatamente. problemas dele, ele, né? O doutor, hoje eu não tô com a cabeça boa porque eu briguei com minha esposa antes de sair de casa. Tô Isso aqui porque eu mesmo. preciso de você, sabe? Então, assim, Aham, você, aham. você fala assim, nossa, que satisfação. Isso para mim, né? Tipo assim, ter Isso. a confiança deles, isso é muito importante, assim. Então você tem que saber de tudo, né? Doutora, meu filho foi no médico, o pediatra falou isso, eu não entendi. Será que você pode me explicar? Então, você tem É que tudo, você entender vira de todas referência, as né? áreas, porque você vira referência, né? Uhum. Do E o pessoal tem trabalhador. aquela ilusão, Elaine, muitas vezes, porque também eu acho que isso é feito, né? É, porque tem aquele médico do trabalho também, que você vai falar sobre isso aí, aquele que a gente vai fazer exame médico, né? Admissional, que é aquele que pergunta pra gente assim: você bebe? Você fuma? Você toma algum medicamento? Daqui 5 minutos você sai de lá, né? Porque É, 90% das empresas, ele aí não tem culpa, né? O médico de trabalho tem culpa, mas 90% das empresas só querem pagar por aquele tipo de exame. Não é a clínica que faz aquele exame, mas é a empresa que só quer pagar aquele tipo de exame. O básicozinho, né? Porque tem empresas que pagam o completo e vão lá e fazem o check-up daquele trabalhador, né? Então não é a culpa da clínica só, né? é, a né? medicina do trabalho, pelo fato de ter surgido, pelo menos no Brasil, muito com uma obrigação trabalhista, né? Então veio muito disso, né? Na hora que quando foram criados lá consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT, e veio um monte de norma regulamentadora, se viu a necessidade de ter esse profissional na empresa para cumprir papel, para cumprir legislação, né? E, Uhum, na verdade, não é isso. Tem esse papel, sim, mas a gente não tem que ser produtor de papel, que é, muitas vezes é esse médico aí que faz esse exame admissional, esse exame de rotina, né, o demissional, profissional, e muitas PCMSO. vezes não tem conhecimento do que é o ambiente de trabalho e não vai ser referência, né? Uhum, Então, a gente tem esse viés aí que está relacionado muito à questão de cumprir, de atender uma legislação trabalhista apenas, né? uhum, Mas uhum. as empresas hoje têm visto, né, e até a Organização Internacional do Trabalho, junto com a OMS, mudou o conceito de saúde do trabalhador, né? Justamente tentando envolver as empresas no sentido, olha, promovendo um ambiente saudável, melhorando as condições de trabalho, desenvolvendo as pessoas, desenvolvendo a saúde do trabalhador, você vai ganhar produtividade. Todo mundo lucra Uhum, com isso. Né? uhum. Então, tem ainda esse viés, porque a gente é muito regido por essas normas. Aí tem empresas menores que não são obrigadas a ter esse profissional dentro do seu estabelecimento de trabalho, né? Uhum. Aí quando Então, terceiriza, né? aí Uhum, terceiriza, aí você está ali só para cumprir um pouco de papel, né? De cumprir essa função da legislação, uhum. né? Mas dá mesmo a gente na clínica pequena, se a gente quiser ir lá conhecer o ambiente de trabalho, ser um médico Tá, ativo, eu já contratei clínica né? assim, da pessoa ir Ser um, lá e conhecer o ambiente de trabalho. É. ser um médico ativo, você mesmo estando fora da empresa, você pode estar ali analisando por que da entrega do atestado, o que está Uhum, acontecendo, fazer esse encontro, né? Com o RH da empresa, com a parte de engenharia de segurança, né? Com a parte de desenvolvimento da empresa. Então, assim, o médico do trabalho, outra coisa que a gente não aprende na faculdade, né, e que é muito importante, é essa parte de gestão, né? Como que a gente faz essa gestão dessa saúde do trabalhador?
né? Então, é outra coisa, assim, que às vezes a gente entra na medicina achando que a gente vai só lidar com cirurgia, técnica cirúrgica, que é muito fácil. Eu vou lá, sento no livro, eu sei que a artéria está ali, o osso é aquele. E às vezes a gente precisa saber lidar com pessoas, Aham. né? Na E verdade, isso não precisa, né? Porque, na verdade, você está precisa o trabalhando tempo com todo. pessoas. Você está trabalhando com Com pessoas, você tem que pessoas. saber atender, você tem que saber escutar, né? Você Você vai tem operar pessoas. que. Não, eu fico tão impressionada, né, Elaine, que a gente às vezes entra num médico, num consultório. Falei isso aqui outro dia com um senhor que eu entrevistei, que é médico, e às vezes a gente entra e ele não entra, eles não olham para a cara da gente. Um pediatra não olha para o meu filho, ele fica olhando para o computador. Ele olha para o computador, fala assim: pode sentar aí. E aí ele continua olhando para o computador. Aí ele fala: pode colocar seu filho na maca. Aí você vai lá e coloca o filho na maca. Aí ele vai lá, não olha para sua cara, não olha para a cara do seu filho, abre a roupa. Fala assim: meu Deus, por que essa pessoa estudou medicina? Né? Ele estudou para tratar o ser humano, mas o ser humano é um todo, né? Saber o que está acontecendo. É um todo. Então, assim, por isso que eu falo que é muito importante a pessoa descobrir realmente o que ela gosta, o que ela faz, o que ela pode passar horas fazendo, que aquilo ali é importante para ela ter algum sentido, algum propósito. Né? Porque o outro sabe disso, né? O outro sente isso. Então, na Sim. hora que uma pessoa vai lá conversar com você, contar da família, do filho, do pediatra que levou, é porque ela sente que você está conectada com ela. Se você fosse essa pessoa que nem olhasse para a cara dela, ela jamais ia entrar dentro da sua sala para poder fazer isso. Ela Sim. sabe que você se importa com ela, né? E medicina tem que ser isso, né, gente? Uhum. Infelizmente, não dá pra gente. Eu sei que acontece isso aí que você falou, né? Infelizmente, eu sei que acontece, mas a gente precisa enxergar o paciente como um todo, né? Não é. Ele não é uma patologia que está entrando, Não, né? É um e ser não é humano completo. É um ser humano exatamente. completo, né? É corpo, é mente, é família, é sociedade, tem. Então, isso tudo a Infelizmente, gente tem que olhar. E o médico do trabalho, se ele não olhar isso, ele não vai conseguir se conectar com a empresa, com o mundo corporativo, com o trabalhador, para aproximar, né? Porque a gente é para o empregado da empresa, né? A gente tem uhum, as questões de estar do lado trabalhista, né? A gente está ali naquele tripé no meio, trabalhador, exatamente. ética e empregado, Aham, né? aham, igual RH. É. Então a gente Igualzinho, tá está em ali no meio. cima daquele Aham, tripé no, ali em que a cima e gente no não muro. É, pode se desequilibrar dele em momento algum, né? A gente não pode exatamente. deixar de ser ético, mas a gente também não pode deixar de ouvir o trabalhador, nem atender às necessidades do empregado. Então, se eu não me permitir conhecer o meu trabalhador e entrar no mundo dele, eu não vou conseguir ter essa confiança dele e conseguir fazer uma boa gestão e conseguir fazer uma medicina do trabalho que promova a saúde de forma completa e geral. Então, Exatamente. E o objetivo é exatamente, igual você falou, que ele tenha saúde mental para a vida dele como um todo. E se ele tem para a vida dele como um todo, ele vai ter na empresa, ele vai ter na família, ele vai ter em todas as áreas da vida dele. Né? E a empresa sim, sai ganhando com isso, né? Quando a gente fala da gestão num todo, o RH trabalhando no clima da organização, você trabalhando com ele, o gestor trabalhando com ele. Então, por isso que tem que ser um trabalho em equipe no todo, e você conectada com ele o tempo inteiro. Né? Não tem jeito de ser diferente. E o que me preocupa muitas vezes, quando a gente fala de escolher o curso, fiz uma live com uma professora de português de um cursinho, e ela fala que, assim, ela tem a maioria dos alunos dela são alunos que querem passar no curso de medicina. Mas que a preocupação dela, a grande preocupação dela é que mais da metade não tem perfil. Porque estão procurando o curso pelo status do curso. Que não tem o perfil. E aí é aquilo que a gente fala, é esse profissional que eu vou lá no consultório dele e que eu vejo que ele não tem perfil para o curso. Né? E aí a gente sabe que às vezes ele vai ficar ali ele vai ficar ali por um tempo, mas ele não vai passar dali. Né? Ele não vai passar dali, ele vai ficar ali enquanto aquela instituição permitir que tenha um perfil do profissional daquele jeito. Mas será que ele vai dar continuidade para aquilo? Porque uma mãe, se tiver que fazer uma avaliação daquele profissional, não vai fazer uma boa avaliação. Uma outra também não vai fazer, uma outra também não vai fazer, uma outra também não vai fazer. Vários profissionais não vão fazer. Entende? Porque, querendo ou não, as pessoas sim, não querem, né? As pessoas não querem profissionais desse jeito. E a gente reclama. Eu falar assim, estou falando enquanto mãe. Eu deixo de ir, mas assim, enquanto mãe, eu vejo a pediatra do meu filho, pelo menos. Ela, por ser do plano de saúde, a gente avalia muito isso, né? Não tem obrigação de nem dar o telefone particular dela. Mas
Pra gente faz diferença. A gente tem aqui Sim. 24 horas. Se eu quiser ligar para ela, 24 horas eu ligo para ela. Ela responde a hora que quiser. O plano não cobre isso, né? E é o que elas fazem de diferencial. Por quê? Porque ela tá para além do plano. Ela tá ali porque ela escolheu ser médica. Porque ela tá preocupada com a saúde do meu filho. É isso. É uma pessoa que escolhe pelo propósito dela, pela missão dela. E é a sua É, escolha. pelo... É o que motiva, o que desafia, né? Você não vai ver limite nisso, né? Você quer estar o tempo Isso. inteiro ali pro seu paciente. O trabalhador é meu paciente, né? Exatamente. Quem tem convivido comigo mais de perto recentemente sabe que meu celular corporativo não desliga, não para, toca de madrugada, né? Em tempos de pandemia, não é que eu sou médica do trabalho, que eu não vivo a pandemia, né? Então, assim, Uhum. o tempo inteiro a gente está ali dedicada, porque medicina é dedicação, não tem jeito. Pois é. Então, será que por isso que é muito sério a escolha? Porque às vezes as pessoas, eu falo isso aqui muito assim, não escolha pelo mercado, não escolha pelo status, porque se você não gostar daquilo, você não se identificar, não tiver perfil, o status nem o mercado não vão fazer de você um bom profissional. O que vai fazer de você um bom profissional é você ter habilidade, você gostar daquilo. Porque você vai se Sim. dedicar igual você se dedica. Você vai deixar o seu celular tocar não sei quantas horas. Você vai lá de madrugada, você vai estudar de madrugada, você vai abrir mão da sua vida por causa daquilo. Essas pessoas vão abrir mão da vida delas? Elas vão se conectar com as outras pessoas? Não vão. Né? Elas não vão fazer isso. Né? Ou às vezes abrem mão de forma triste, né? Eu falo assim, Uhum. médico às vezes é o profissional que mais destrói a própria saúde, né? Uhum. Hoje a gente vê que é o profissional que mais sofre burnout, que é o adoecimento pelo próprio trabalho, Uhum. porque querem, por conta desse status, às vezes trabalhar 40, né, 60, 70, 80 horas, não descansa depois de um plantão, né? Não Emenda um com o outro, né? às vezes não tem contato direito com a família, porque final de semana está trabalhando, não dorme em casa quase nunca, porque tem que virar à noite no plantão, porque quer aumentar a renda de qualquer custo. Eu falo que é o único profissional que pode ter 5, 6, 7, 8 empregos, né? Não é E não regido tem muitas controle, né? vezes por lei trabalhista nenhuma, né? Então, assim, E por quê, perde o Elaine? Eu sempre fiquei controle. de cara com isso, assim. Tinha que ter um controle, né? Assim, mas não tinha que ter um controle sobre isso. Tinha, mas acaba que a maioria dos profissionais são autônomos, né? Eles acabam, e aí, quando você é autônomo, você não é regido pelas mesmas leis trabalhistas, né? Então, É, você eu sei, pode é. ter turnos de trabalhos variados, onde não tem jeito, né? Eu, né, quando eu entrei para a medicina do trabalho, e aí, assim, dentro da medicina do trabalho, você tem várias oportunidades em relação a perícias médicas, perícia trabalhista, previdenciária, né, o INSS, entre outras. Não é só essa medicina do exame Aham, ocupacional, né? Você pode aham. estar dentro de uma grande empresa e desenvolver projetos, e as grandes empresas valorizam cada vez mais, né, a promoção em Esse projeto de saúde, saúde. né? A gente vê que dedicam, né, tempo, colocam recurso, né? Então é muito importante isso, né? E aí eu fui parar numa perícia, né, trabalhista, onde o colega estava entrando contra um hospital onde ele era regido pela CLT, trabalhando 20 horas semanais. Então, naquele Ah, hospital, ele tinha vínculo, trabalhava 20 horas semanais, e era o hospital que estava adoecendo ele, né? Com problemas lá de labirintite, dificuldade para dormir, etc. Aí, conversando com ele, falei assim, mas como que é a sua rotina de trabalho? Fora do trabalho, né, nesse hospital, ele tinha consultório, ele dava plantão particular no outro hospital, ele atendia por PJ em outro. Então, assim, ele tinha uma jornada de trabalho de quase 100 horas semanais, e a né? culpa era do E hospital a de 20 culpa horas. era do único hospital onde ele trabalhava 20 horas por Aham, CLT, né? Então, tipo aham. assim, que incoerência nossa, né, para nós profissionais médicos do trabalho, né, médicos, né, não Que estou falando, trabalha, que e não cuidar da própria trabalham saúde. contra si mesmo, muitas vezes, Aham, aham, e não né? trabalha. Cuida da saúde do paciente, mas não cuida da saúde de si mesmo, né? Uhum, A saúde do trabalhador, muitas vezes, para ele, não faz parte do universo dele, né? De se aham. colocar.
né? A gente, dessa pandemia aí que a gente está vivendo, né? Muitas vezes chega relatos de colegas, quem está mais grave é o médico. Mas por quê, gente? Porque resiste em ser paciente, porque resiste em falar que está doente, porque resiste E em falar que tá si vulnerável, é o que eu falei ontem. vulnerável, né? Em se Exatamente. olhar, em se escutar. Eu não estou escutando o outro, eu vou me escutar, né? Isso que a gente estava Aham. falando É. Então, assim, não temos que procurar Estado, tem que procurar fazer as coisas realmente por amor mesmo, né? Por Uhum. dedicação. Não É. tem como você fazer bem feito, não tem como você acabar o final do dia e deitar tranquilo, vivendo essa loucura por status, né? Porque o Estado não sustenta. Não sustento. Tem uma pessoa aqui, que é o meu, é o meu amigo Marco Polo, professor de geografia, mas ele é muito, ele é o geografia política, assim, né? Então ele colocou uma coisa aqui, ó. De acordo com a OMS, os maiores desafios para a saúde do trabalhador atualmente e no futuro são os problemas de saúde ocupacional ligados às novas tecnologias da informação e automação. Aí ele continua aqui, peraí. As empresas nacionais e multinacionais têm projetos de cuidar da saúde do trabalhador? Você já começou a responder, né? Sim. As últimas empresas que eu trabalhei, todas três são multinacionais, né? São empresas de grande porte. E todas elas têm programas bem robustos, né? E, igual eu falei, muito linkados e coerentes, né, com a parte de RH, saúde, segurança do trabalho, saúde do trabalhador, com programas de promoção de saúde ligados para o adoecimento mental, que hoje é uma das patologias que mais crescem, né? Organização do trabalho aí dentro da ergonomia, né? A gente tem que adaptar o trabalho ao homem, não o homem ao trabalho. Então, Exatamente. tem investimentos muito fortes na área de ergonomia, dessa organização do trabalho. E tem, sim, as empresas cada vez mais têm buscado, né, essa conexão mesmo com a saúde do trabalhador, porque percebem que tem ganhos, né, na produtividade. Né? Além do ganho na produtividade, tem diminuição das questões trabalhistas, né? Quando você promove um ambiente saudável, você também tem um retorno muito maior. Então, dentro das grandes empresas, eu estou percebendo um movimento também entre médias empresas com o E-Social, que é um programa Uhum. do governo aí para poder. Vem com uma forma de fiscalizar, né? Mas quando a gente fiscaliza, a gente também tem ganhos, né? A gente não pode Uhum. trazer os profissionais, os fiscais, como um inimigo. Eu falo que eles são os meus amigos, né? Porque à medida que a gente trabalha junto, a gente Não, e se também, consegue. se não faz por bem, Elaine, tem que fazer de alguma forma. Eu sempre penso assim, sabe? Eu estou no RH há muito tempo e vejo que empresa às vezes não faz por bem. Então tem que fazer de alguma forma. Entende? Sim. Sim, Se não fez de alguma forma, sabe? Igual a gente fala às vezes da inclusão, que foi feita de uma forma errada, mas se não inclui de alguma forma, então que ela seja por lei, sabe? Assim, mesmo que ela seja feita de alguma forma errada, porque às vezes se for esperar boa vontade, as pessoas tomarem consciência de algumas coisas, infelizmente tem hora que tem que vir assim. Então, sim, é. infelizmente, é uma forma, assim, porque eu vejo, por exemplo, No as início é multinacionais. difícil, mas depois vê os ganhos, né? É isso, só depois que vê os ganhos, sabe? Assim, Vê eu os vejo, por exemplo, que eu ganhos. dou consultoria para empresa pequena. Então, assim, eu vejo que empresa pequena vem muito da consciência do dono, né? Do empresário. E a gente vê o tamanho, a diferença. E aí é muito entre eles, assim. Eu tenho uma empresa da Cláudia que é muito legal, que ela é uma pessoa que vê muita diferença na hora que ela vê a questão da saúde do trabalhador. E ela expande. Mas ela é uma em mil de empresa pequena, sabe? Assim, a gente vê a diferença muito grande de uma pessoa que tem uma mentalidade aberta para isso, porque é uma pessoa que busca autoconhecimento. Então, ela vê o tanto que expande a saúde dela no trabalho dela e ela quer expandir isso para a empresa. E Sim, aí, a gente vê isso muito, muito em multinacional, a gente vê isso, a preocupação para as grandes empresas, porque aí a gente vê que é um projeto que vem de fora, tá? É muito mais de fora, muitas sabe? vezes vem daqui de É, dentro. Às é, vezes a nossa legislação trabalhista ela é obriga, muito né? mais robusta do que as legislações, né, trabalhistas de outros países, né? Mas Eu, não na é, legislação que eu falo, mas assim, clima organizacional, treinamento e sim, desenvolvimento, entendeu? Então, porque aí vem a legislação para obrigar.
mas a questão de clima organizacional, de treinamento e desenvolvimento, essas coisas, questões motivacionais, de questão do ambiente, por exemplo, a pessoa está motivada para gerar resultado, então, porque isso tudo colabora, que é a saúde mental, né? Sim. Então, eu vejo que, assim, você precisa muito de provas, muito de pesquisa, muito... O empresário nosso, principalmente mineiro, ele precisa muito de ver para crer, sabe? A cabeça do empresário nosso é assim, ó, tem que ver para crer. Funcionou na sua, deixa eu ver. Viu mesmo? Funcionou? Quantos por cento aqui que melhorou? Você ganhou quanto? É muito Não, e assim. empresário também gosta de número, né? Às vezes você tem que traduzir Exatamente. esse número em gráfico, Isso. né? E a saúde é muito subjetiva ainda, né? O comportamento é Não, subjetivo, hoje né? tem como fazer isso também em números, Isso. né? Quando você coloca ali os programas de promoção e prevenção em saúde, Número né? de O atestados, de custo afastamento, não sei o disso quê. é muito mais Exatamente. barato do que o custo, às vezes, da coparticipação do plano de saúde, onde já está tendo uma ação mais terciária do que primária, Isso né? aí. Quando Então, se assim, você lida tem que com provar para promoção, ele isso tudo, se é né? mais barato ou não. Quando Isso tudo. você, né, você fala assim, olha, se a gente tivesse agido dessa forma, essa indenização trabalhista ou essa questão, né, desse adoecimento mental ligado ao trabalho que foi associado aqui, a gente poderia ter, né, poupado nesse sentido. Então, Uhum. a gente consegue hoje, com o gerenciamento de pessoas, do trabalho, da organização, da ergonomia, promover mostrar para o empresário a vantagem de se investir em saúde ocupacional, né? Não, Então, eu falo que é uma das áreas mais importantes. A medicina do trabalho, eu falo que toda empresa, se pudesse ter junto, né? Por isso que eu falo que as empresas que não têm o médico do trabalho, porque não tem obrigatoriedade, as pequenas, né, e médias não têm obrigatoriedade de vocês estarem lá dentro, as grandes têm, não tem obrigatoriedade, é o RH que tem que fazer todo o trabalho, né? Essa questão aí. Mas por isso a questão do desenvolvimento das pessoas, da gestão das pessoas, desenvolver essas lideranças para trabalharem a saúde mental dos trabalhadores, porque a gente sabe que as pessoas têm que estar com a saúde, principalmente no momento desse, né? Com a saúde em dia para dar conta de viver e continuar produzindo, porque a pressão não para da produção, não. né? Até fica muito maior da produção, no momento de estresse como esse que todo mundo está vivendo no mundo inteiro, né? Então, você tem que continuar produzindo. E o próprio gestor tem que estar com a saúde mental, tem que estar bem equilibrado emocionalmente para estar passando isso essa tranquilidade Para restante fazer da equipe essa dele. gestão para o operador, né? O chão Não, de e tem fábrica, o você de apoio. operador é o coração da fábrica, né? É isso aí, é isso aí. Então, conta pra gente, assim, no dia a dia, além de você poder trabalhar na fábrica, no seu dia a dia ali, quais outras áreas do médico do trabalho pode trabalhar? A gente citou mais ou menos aqui. Então, a atuação do médico do trabalho tem essa parte, né, de você ser parte integrante do SESMIT, né, de ser um médico coordenador e estar atuando diretamente dentro da empresa, e aí promove essa gestão toda junto com a corporação. O médico de trabalho atua, às vezes, muito na parte de legislação trabalhista, né? Como perito, seja perito assistente da empresa, seja perito do juiz, né? Em causas trabalhistas. Tem muito na relação com a previdenciária, né? O perito do INSS, normalmente ele tem uma formação em medicina do trabalho para poder linkar se aquele adoecimento está relacionado ao trabalho ou não. Tem Você falou dos projetos também que pode fazer para as empresas no consultoria, né, geral, e nessa área consultoria. de organização do trabalho, associada à ergonomia, né, a gestão. Tem essa parte clínica, tem a parte de exames ocupacionais, né? Muitas vezes você faz uma parte clínica, higiene ocupacionais, quais são os riscos, a gente também consegue atuar nessa parte de higiene e segurança do trabalho, né, como consultor. Então, é muito mais amplo do que aquele exame básico que a gente acha que medicina do trabalho é de admissional, demissional e periódico, né? Então, Porque quem nunca trabalhou numa fábrica não tem ideia do que faz o médico do trabalho também, né, Lá? Quem está na não. realidade aqui de fora não tem ideia do que faz o médico do trabalho, né? Quem tá aqui por isso que eu tô falando que é muito importante vir falar para as pessoas saberem o que vocês fazem. Ainda mais você falou, no curso de medicina tem 6 meses lá da matéria rasa.
Né? Então, a pessoa às vezes está Exatamente. pensando em fazer medicina e fala, não, eu quero ser médico, mas eu não queria atuar nessas outras áreas da medicina, mas eu queria ser médico. É muito importante você vir falar, porque às vezes a pessoa vai atuar como médico do trabalho, né? Aí vai ver que a E medicina do trabalho não é rasa, muito pelo contrário. exatamente, exatamente. Não é o que o professor te falou lá no último período, que se seu vizinho não tivesse te falado, você não ia saber nunca. Eu não Né? ia Você é saber um nunca, PSF verdade. dentro de uma empresa. Você é o Tipo, PST, um você é o PSF PST. melhorado, bem melhorado, vamos dizer Aqui, você é assim. o PST, né? Programa de Saúde do Trabalhador. Trabalhador, mas é isso mesmo, né? O Exatamente. programa de controle médico de saúde ocupacional, ele é um programa de saúde do trabalhador, né? É ali que a gente coloca todos os nossos planos de ações que a gente vai desenvolver ao longo do ano, né? Na promoção aí de saúde do trabalhador. E você trabalha Então, sozinha? Como é que é, assim, no seu dia a dia? Você não, tem uma equipe? dentro das normas trabalhistas, né, dependendo do grau de risco da empresa e o tamanho da empresa, o número de trabalhadores, ela exige, né, uma quantidade X de médicos, engenheiros de segurança, técnicos. Então, hoje, a equipe que eu trabalho, nós somos Uhum. quatro médicos do trabalho, um enfermeiro do trabalho e quatro técnicos de enfermagem do trabalho, a minha equipe direta, né, de saúde ocupacional. E temos dentro lá a gerência de segurança do trabalho, né, que aí envolve os engenheiros, né, os engenheiros do trabalho junto com os técnicos de segurança do trabalho. Então, é uma equipe grande, robusta, então a gente tem muito trabalho, muita coisa para fazer, né, muito trabalho para desenvolver, né, promovendo aí a saúde e segurança do trabalhador. E carreira, Elaine, assim, oportunidades de carreira, assim. Olha, eu acho que é uma carreira que está tendo muita oportunidade. Assim, eu viro e mexo aí no LinkedIn, eu vejo que tem oportunidades, né, em grandes empresas, pequenas e médias empresas, né? Onde tiver trabalhador tem que ter um médio de trabalho, então temos aí oportunidades mil, né? Se você quiser ser autônomo, montando a sua clínica, né? Desenvolvendo projetos, tem bastante oportunidade. E as empresas em si, elas precisam disso, mas você tem que dedicar, né? Não achar que vai ser só um médico de produzir papel para cumprir legislação. Né? Tem que ser Uhum. um médico de atuação mesmo em promoção de saúde e cuidado com o trabalhador. Então, eu E vejo que é um continuar mercado estudando, né, amplo, Elaine? E continuar estudando, né? Assim, porque às vezes a pessoa acha que estudando todo produz. dia, né? Até porque as Tem doenças jeito. não param, né? As doenças não param, a legislação muda o tempo todo, então você tem que estar antenado no que está acontecendo, em termos de legislação, em termos de adoecimento. Muitas vezes, né, igual eu falei, você passa a ser referência do trabalhador, né? Então, tudo que envolve qualquer pessoa envolve o trabalhador, né? E Tem você uma ali, pergunta como aqui, assim. apoio, você tem que estar tá antenada aí no que está acontecendo para poder orientar, para poder esclarecer, para poder acompanhar e até entender se aquele problema de saúde não vai influenciar na atividade dele dentro da empresa, né? E Porque até é para a primeira. encaminhar, né, Elaine, assim, muitas vezes, né? Porque às vezes você vai para encaminhar até para um psiquiatra, para um psicólogo, para qualquer outro, você tem que ter, você tem que saber no geral, tô falando, você é um clínica geral para você É um saber de clínico, tudo. Você tem é que um clínico saber de geral. tudo para poder saber, né? Conversar com os colegas, encaminhar, discutir, procurar entender e sanar todos os problemas, né? Então, Uhum, e uhum. além disso, dentro do mercado que a gente estava falando, né, da pequenas, médias empresas, onde tem trabalhador, vamos precisar de médio trabalho. Dentro dos órgãos públicos, né, todos hoje têm que ter um médico do trabalho, né, para fazer essa gestão da saúde do trabalhador, né, dos órgãos públicos e as questões de perícia, né? A parte de perícia é muito forte ainda dentro da medicina do trabalho. Tanto pública quanto. Para Quanto quando você fala privado. de doença privada. Aqui tem uma pergunta aqui que eu acho que vai para mim e para você. Mas ela perguntou se, tanto lá dentro, vocês não pararam de trabalhar, né, em momento nenhum. Não. Vocês não pararam. Então, ela perguntou se com a Covid as doenças mentais aumentaram.
Você responde, depois eu respondo pro lado de cá. E na prática, eu acho que não aumentou o adoecimento mental, assim, em si. Mas eu percebo, dentro da minha experiência, que teve um aumento, sim, de angústia, dúvida, de Ansiedade. medo, ansiedade, né? Tipo assim, nossa, no meu prédio tem uma pessoa com Covid, o que que eu faço, né? E entra um certo pânico. E aí tem sido fundamental a participação do médico do trabalho para poder explicar de como que funciona, como que é o Covid, quais são as medidas preventivas que a gente tem que tomar, que, né, o adoecimento ele não está no ar, assim, né? Se a gente tomar cuidado, se a gente ter cuidado com as ações preventivas, tem como a gente não Não se pega no ar, infectar. né? Eu falo, não é, o pessoal acha que pega aqui, ó. O ar chega aqui. É, É né? Eu assim, né? Eu passei falo, a nesse gente pega assim. corredor, É, o vírus está ali para me atacar, né? Como se fosse um não. monstrinho, assim. Você não precisa encostar. Se você entrou no É, elevador, você não precisa de encostar no lugar. Ele não tá ali, né? Você não pode encostar, é o que eu falo. você não pode levar a mão à boca, né? Você não É. pode ficar, se descuidar, tem que usar máscara. Então, eu acho que eu não percebo uma doença mental, assim, dentro de hoje, onde eu trabalho, um crescimento de afastamento por adoecimento mental. Mas eu percebo um aumento da ansiedade da turma, assim, mas eu acho que é geral, assim, né? Uhum. Até nós, médicos, no início, nós passamos por uma angústia muito grande, porque a gente não sabia o que que era isso. Como tratar, como cuidar, como, né? Quais são as medidas mais eficazes? A gente sabe que o vírus previne dessa forma, ok, né? Uhum. Mas a gente não sabia como que ia chegar aqui. Então, assim, eu não acho que aumentou o adoecimento. Talvez na hora que baixar a pandemia e que a vida voltar ao normal, talvez a gente vai se surpreender aí com, com o aumento da ansiedade do pessoal como um todo, mas no momento eu não vejo um aumento significativo, não, No trabalho, né? no trabalho. Aqui, para mim, já foi o contrário, Elaine, assim, né? Quem não conhece aqui, eu também atendo hoje. Então, Ângela, aqui já foi o contrário. O que acontece? Aquelas pessoas que às vezes não queriam tratar nada, sabe? Aquela pessoa que fala, um dia eu procuro psicólogo, isso aqui eu vou deixar, isso aqui eu. Um dia eu procuro. O que aconteceu com a pandemia? O que estava debaixo do tapete, ou que estava aqui escondidinho, ou que estava aqui incomodando, mas que não. Sabe assim, eu deixava para depois? Que era desse tamanho, ficou desse tamanho. Então, várias pessoas que adiaram de procurar ajuda, agora tiveram que procurar ajuda. Porque você antes disfarçava saindo para trabalhar, saindo para passear, saindo para beber, saindo. Você tinha mil distrações. O que aconteceu com não a pandemia, com o isolamento? O isolamento fez com que as pessoas entrassem em contato com questões que estavam aqui, debaixo da manga, sabe? Com incômodos que antes. Então, a doença não foi a doença que foi gerada, eram incômodos que já existiam antes, sabe? Assim, incômodos que já estavam ali, que antes eu deixava para depois, mas não tá me incomodando, deixa eu ali tomar uma cerveja. Deixa eu ali, sabe aquela coisa assim? Deixa eu ali jogar um futebol, deixa eu ali fazer uma outra coisa, deixa isso aqui. Então, o que acontece? Algumas vieram por carreira e chegaram a ver que não era carreira, então, se distraíam no trabalho ou no ambiente de trabalho. Por isso que eu falo da questão da carreira, que às vezes a pessoa escolhe errado. E eu tenho, por exemplo, tem duas pessoas que eu atendo aqui que vieram, acharam que a questão era a carreira e descobriram que o quê? Elas gostavam do ambiente que elas trabalhavam, mas não do que elas fazem. E hoje elas estão tendo que trabalhar em casa, home office. E elas não gostam do que elas fazem. Elas gostavam do colega de trabalho, do chefe, do gestor, do ambiente que elas gostavam de trabalhar, de ir trabalhar todo dia de manhã, mas o que elas fazem, da função delas, elas não gostam. Então, aquilo ali, o ir trabalhar era uma distração. Então, aquilo ali elas têm que mexer agora. E outras com questões pessoais. Então, não é que a Covid fez isso, mas o isolamento fez isso. Fez com que as pessoas agora tivessem que olhar para dentro e falar: agora eu tenho que consertar isso aqui, porque isso aqui não está me incomodando demais, entendeu? Então, hoje, não só comigo, mas outras colegas psicólogas estão atendendo mais do que atendiam antes. Então, assim, casais que antes tinham um problema, mas que final de semana iam
para sair, viajar e tal, mas que se encontravam só no final de semana. Então agora eles estão tendo que se encontrar todos os dias e conversar todos os dias e ver que tem problema. Então agora vamos tratar nossos problemas, sabe? Famílias que não se conviviam estão tendo que conviver. E agora não tem jeito mais de ir para o cinema, ir para o teatro, para casa da avó. Não, tem que conviver. Então, onde é que estão existindo as doenças? Elas já existiam, só que ninguém olhava para elas. E agora, com todo mundo juntinho no mesmo lugar, agora ou resolve, entendeu? Então, os consultórios estão assim por causa disso. Então, é isso. Não é a doença, mas é você ter que se conectar. Só isso. É isso. Assim, pensar no que você está falando, né? A minha rotina, a rotina dos trabalhadores que hoje atuam, a maioria continua, né, trabalhando. Então, não mudou. Não mudou. Não existiu o isolamento, né? Exatamente. E aqueles que estão em home office, que provavelmente está passando por essas situações aí que você está trazendo, que estão no isolamento, né? E talvez eles não vão chegar para mim agora, né? Exatamente. Mas talvez na hora que realmente eles tiverem que voltar para dentro da empresa, né? Então, exatamente. Então, isso que eu estou falando, pode ser, estamos com muito tempo para lidarmos com... Isso aí, a Tati falou. Estamos com muito tempo para lidarmos com nós mesmos. E tem gente que não dá conta. É essa pessoa que está chegando para mim. Entendeu? É aquela que distraía e falava assim, eu mesmo, gente. Eu mesmo digo, eu falei na minha live de ontem, eu não tinha tempo para lidar com tanto de coisa, porque mãe 24 horas trabalhando, não sei o que. No dia que o Rafa foi pra fazenda, eu chorei. Eu falei, ai meu Deus, agora eu, sabe? Agora eu tenho tempo para lidar com as minhas coisas. Uai. E depois, que bom que é alívio, agora eu tenho tempo para lidar com as minhas coisas. No primeiro momento, tipo assim, não tem desculpa. Porque é verdade, entendeu? Assim, então, é isso. Não foi criado a doença já existia, as coisas já estavam aí, mas agora tem que lidar, sabe? Ou lida ou não tem jeito. O casal ou resolve ou separa, a família ou resolve ou separa, sabe aquela coisa? Ou você resolve sua carreira, porque daqui a pouco a gente sabe lá quanto que o home office vai desaparecer, ninguém sabe, então resolve sua vida aí, entendeu? É isso. Então aí as pessoas falaram, agora eu vou ter que resolver, então aí os consultórios estão aí, cheios. Então, para resolver isso. Então, nesse sentido. Então, as pessoas vão te procurar, talvez as que estão... Porque você tem algumas pessoas, talvez, que estão em home office, né? Tem, de bastante. Escritório e tal. Então, as de escritório... Acho que no retorno... É isso que eu tô te falando. As que estão na fábrica, não. Mas o retorno pode ser que você tenha demanda no retorno delas. Sim. Né? Porque elas não estão indo aí. Não vão, talvez, te procurar por causa disso. Então, voltando lá, que ela perguntou. Aí você falou de todas as áreas, mercado, que é muito bom, né? E assim, o perfil dessa pessoa. Existe um perfil diferenciado de um profissional de clínica de hospital, de clínica como é que fala? De clínica de cirurgia. Cirurgia é diferente ainda também, né? Assim, do médico do trabalho, ele é diferenciado, assim, ele tem que ser mais dinâmico. O que diferencia ele dos Eu outros? acho que tem um perfil diferenciado, que é aquilo que eu estava falando, assim, que às vezes no consultório você trabalha muito sozinho, né? Às vezes você está na cirurgia, você trabalha muito sozinho, sua equipe é pequena, você fica muito focado naquela ação ali, né? O médico do trabalho. De uma pessoa, né? De uma pessoa, um paciente. O médico do trabalho, não, ele tem que ser gestor, ele tem que gerenciar pessoas. Ele tem que pensar num todo, né? E ele pensa na saúde de todo mundo. De ações que são preventivas para englobar um todo. Ele tem que ter dinâmica para conversar com os diversos setores da empresa, com a liderança, com o RH, com a segurança do trabalho, né? Ele muitas vezes é um mediador entre a empresa, entre o trabalhador, a justiça, o fiscal. Então, ele está sempre numa situação de mediação, né? De mediador, tentando aí nesse tripé, né? Igual eu falei, da ética do trabalhador e da empresa, né? Então, tem que ter... né? Hã? Mediador de conflito mesmo também. Mediador de conflito. Então, ele tem que ser dinâmico, ele tem que saber conversar, se mostrar, se impor. Então, não dá para ser aquele médico técnico, né? Ele é excelente cirurgião, ele é técnico. Às vezes ele está focado ali único e exclusivamente na técnica cirúrgica. E às vezes o médico do trabalho ele tem que ter esse perfil de
Saber se relacionar. de saber se relacionar, se comunicar. A comunicação do meio de trabalho tem que ser muito clara, tem que ser muito transparente, né? Para poder atingir o trabalhador, atingir a empresa. Não dá para não saber se expressar, né, no ambiente de trabalho. Então, eu acho que tem que ter esse perfil aí E se colocar também à disposição, né? Muitas vezes a gente está à disposição o tempo todo. Não adianta achar que vai desligar o telefone e pronto, né? Você É isso que eu ia te perguntar, que você falou que você está aí o tempo inteiro, né, com o telefone. Mas que tipo de demanda vem para você, assim, depois do horário, por exemplo? tem de tudo. A pior Mas vem delas é demanda quando do fala que próprio tem um acidente funcionário? de trabalho. A pior delas Ah, é um acidente de trabalho, mas tá. acontece, Uhum. né? Acidente de trabalho, problemas às vezes com atestado, afastamento. Agora com as ações do Covid, né? A gente tem uma série de protocolos, bloqueio de entrada de funcionário. Então, vira e mexe, a gente tem que lidar com essas demandas fora do horário de trabalho, porque a empresa funciona 24 horas, né? Uhum. Ela roda turno, então eu vou ter demandas às vezes de madrugada, né? Dentro de uma rotina de trabalho, o que pode mais acontecer fora do horário são os acidentes, né? Tá, mas o trabalhador direto, ele não te contato, não tem seu contato, não. É mais dos gestores e tal. Pior que tem. Tem. Alguns têm, Entendi. Agora com Tem. a pandemia, muitos têm, porque Aí, quando muitos têm, todo mundo já tem, né, Elaine? Que acaba que é assim. Não já adianta, tá no né? grupo aí da usina, tá na Rádio Peão já há muito tempo. Aí acabou. Aí não tem jeito. Entrou na Rádio Peão, minha filha. Todo mundo tem. Não tem jeito. É, É. porque eles têm Não, e muita aí é dúvida. o que você tá falando, né, Elaine? Igual, por exemplo, assim, essa questão da tecnologia e foi até o o Marco Polo colocou antes, mas a gente acabou não respondendo porque a gente emendou uma pergunta na outra, porque da questão de saúde do trabalhador com esse excesso da tecnologia que ele colocou aqui, que aí vale para você também, vale para mim, vale para todo mundo, assim. Com essa questão da tecnologia da gente tá disponível também o tempo inteiro, assim, quer ver, ó? Ele colocou assim antes, ó, de acordo com a OMS, maiores desafios para a saúde do trabalhador, atualmente no futuro são os problemas ocupacionais ligados às novas tecnologias da informação e automação. Que querendo ou não, isso aqui, né, o celular, e você está aí disponível, e eu também. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme quando eu estou atendendo, de eu terminar o atendimento, o online. O presencial eu nunca tive. Eu tenho, hoje mesmo o Felipe deve estar aqui ainda, ele viu. Eu tenho muita, a não ser quando o outro já está me chamando aqui, e aí eu vou e falo, eu tenho que terminar. Porque às vezes eu estou aqui e estou num insight com a pessoa, e aí eu tenho dificuldade de terminar. Então, quando eu era no presencial, eu não tinha essa dificuldade. E aí, aí até a tal da ética do horário, sabe? A ética do horário. De você falar assim, olha, são 10 horas da noite, né? Não, são 11 horas da noite. Porque se eu fosse num consultório físico, a gente ia atender? Não ia atender. Né? O meu horário já estava fechado. Então, assim, para também não abusar por esse excesso. Porque se a gente for pensar, não é o outro, a gente também tem que também Tem que pôr esse impor o ponto final. limite. Você também, entende? Sim, Assim, você também tem que colocar, eu também tenho que colocar. Até para não criar essa questão do burnout, porque senão a gente fica ligado trabalhando o tempo inteiro. é. E isso aqui, essa tecnologia, faz com que a gente continue trabalhando o tempo inteiro, né? E como que a gente vai parar isso? Tema para Assim, outra live. a questão o imprevisto, né, que é o acidente, é a urgência da medicina do trabalho, Tudo né? bem. Então não adianta, você fez escolher a medicina do trabalho porque você não gosta da plantão, não gosta do... Não, às vezes a gente vai ter, porque existem urgências e emergências dentro da saúde do trabalhador, né? Então Uhum. não tem como a gente ficar livre disso. A tecnologia, né, te permite mais acesso, a gente também coloca limites e também usa a tecnologia para nos apoiar nisso, né? Hoje a gente tem Facilitar também. vários softwares, a gente tem vários formatos que a gente acompanha as coisas para o celular, que às vezes não vai deixar a gente preso, né? Hoje, o que eu atendia de telefonemas no início, hoje já caiu assustadoramente, porque a gente foi automatizando e colocando programas, estabelecendo protocolos que nos auxilia nisso. Né? Uhum. O que eu acho que ele colocou aí dessa questão da automação, dessa tecnologia, é que muitas vezes essa tecnologia vai substituir, né, o homem em muitas situações,
né? Pode, no futuro, diminuir o número de postos de trabalho Mas e vão criar gerar, outros para outras mas vão coisas. criar outros e a gente precisa estar antenado nisso Uhum. e entender Vai como que cair, tá? isso. Vai cair. Vai cair, vai cair. Isso é tema para outra live. Vai cair, ó. 10 segundos. Vai cair. Pois é. Vai Tá, começar então, a ó, cair. gente. Obrigada, Dri. Obrigada. Foi Elaine, ótimo. obrigada. Foi Foi um prazer. ótimo. Vamos marcar uma da nossa turma para a gente conversar. Vamos. Assim, tá? Marcar Ai, aquele obrigada. vinho que eu fiquei devendo.